Alô Brasil, Adrian Fio chegou com mais um vídeo para vocês aqui no canal. Chegamos ao fim da fase de grupos da Copa do Mundo. Tem sido um mundial muito legal até aqui, foram 72 jogos de muita emoção, né? Até o último lance da última partida teve muita emoção, que foi aquele Argélia e Áustria que terminou 3-3. Mas é uma Copa do Mundo que encerra essa primeira parte com grandes histórias, com grandes surpresas, a confirmação de alguns favoritos, outras grandes seleções que estão decepcionando no Mundial. Mas claro, antes de saber tudo, antes da gente fazer aqui no canal essa simulação de quem será o campeão, se inscreve aqui no canal, curte, comenta, compartilha. É isso, pessoal, fortalece a gente aqui no canal. Mas é isso, final da primeira fase da Copa do Mundo, com grandes histórias, com jogos legais, muitos gols, até aqui foram 215 gols da competição em 72 jogos, uma média aí de 2,9 jogos, 2,99 gols por jogo, aí uma média de 3 gols por partida, é uma média muito boa. Foram jogos legais, poucos 0 a 0 até aqui, mas grandes empates, até quando um 0 a 0 legal, que foi Colômbia e Portugal, mas assim, é uma Copa do Mundo que está sendo muito legal. Salve algumas questões sobre entrada nos Estados Unidos, questão de vistos, né, que tem dado muita polêmica, um torcedor que fica de fora que era para estar, um árbitro que fica de fora. Fora isso, a Copa do Mundo tem sido bem legal. Como vocês podem ver na tela, tá feito o chaveamento, né? Já temos as chaves, já temos os caminhos aí para, quem sabe, o Brasil chegar à final da Copa do Mundo e ser campeão. Temos as grandes histórias, como Cabo Verde, que surpreendeu todo mundo e se classificou no grupo da Espanha e do Uruguai. Obviamente que o caso de estupro do capitão de Cabo Verde é uma mancha, né, nessa linda história da seleção de Cabo Verde. Cabe a FIFA aí identificar e puni-lo. O certo seria ele não jogar mais essa Copa do Mundo enquanto estivesse envolvido na investigação. O Congo também se classificou aí no grupo de Portugal e Colômbia como um dos melhores terceiros colocados após vencer o Uzbequistão. Então é uma Copa do Mundo de grandes histórias. Tem a questão do Irã, que fez uma Copa do Mundo muito digna, apesar dos casos absurdos, do abuso que aconteceu com o Irã, né? De todas as seleções da Copa do Mundo, o Irã foi a que mais sofreu em relação à organização. Teve que mudar sua sede de primeira, se instalar em Tijuana, com jogos nos Estados Unidos. Precisava ir para os Estados Unidos com um pouco mais próximo dos jogos, né? Cerca aí de 36 horas antes. Assim que acabava a partida, precisava sair. Então, foi uma Copa do Mundo para o Irã muito digna, de verdade, em relação às condições. O Irã não tinha condições iguais às outras seleções, mas acabou que aquele Argélia e Áustria que foi 3-3, o gol no último lance acabou eliminando o Irã. A Copa do Mundo foi muito cruel com a seleção iraniana, e aí o gol no último lance para eliminar os iranianos. Decepções da Copa até aqui, eu diria que é Portugal, Espanha e Uruguai, porque Portugal e Espanha não jogam a bola que poderiam. São seleções que ficam devendo em relação a desempenho mesmo, não apresentam o mesmo desempenho de outros tempos, até mesmo com Roberto Martínez ou com Luiz de la Fuente, em Espanha com muitos problemas. Então, essas são as decepções. O Uruguai, por toda a bagunça, por todas as confusões envolvendo o Marcelo Bielsa, o Federico Valverde, então é uma seleção do Uruguai que decepcionou muito nesta Copa do Mundo. Sobre o craque, né? Quem foi o craque da Copa nessa primeira fase? O Lionel Messi, artilheiro da competição com 6 gols, marcando nos 3 jogos da fase de grupos. Bateu o recorde do Miroslav Klose e hoje tem 19 gols na Copa do Mundo. Obviamente que tem outros craques que estão jogando muito, como o Mbappé, o Vinícius Júnior, que eu coloco aí nessa briga como um dos melhores jogadores da Copa. O Brasil contra Marrocos mesmo, se não é o Vinícius Júnior, teria perdido a partida de estreia. O Mbappé estava fazendo muitos gols, na última partida não marcou, mas deu 2 assistências, então a Copa do Mundo fazia tempo que o Mbappé não jogava tão bem. Tem o Haaland, tem o Harry Kane, que voltou a marcar no jogo contra a seleção, não marcou contra a Gana, contra o Panamá, né? A gente até esperava uma goleada da Inglaterra, mas não aconteceu. Então, é uma Copa do Mundo que tá muito legal. Vocês veem na tela aí o caminho, a gente já vai simular. O caminho do Brasil tá um pouco complicado, tá? Mas eu vejo com bons olhos, eu acredito que o Brasil pode sim chegar, quem sabe, uma final de Copa do Mundo, porque o caminho
ficou legal, sabe? O caminho ficou bem legal, uma chave com mais times sul-americanos. De um lado aqui, já entrando aqui nesse sorteio, ó, teremos uma Alemanha e Paraguai. Do lado de cá tem mais ou menos a Eurocopa, né? Ó, França e Suécia, África do Sul e Canadá, e tem Holanda e Marrocos, que deve ser um grande jogo, Portugal e Croácia, Espanha e Áustria, Estados Unidos e Bósnia, Bélgica e Senegal. É um lado aqui mais pendente para os europeus. No lado direito temos Brasil e Japão, o duelo que acontece nessa segunda-feira. Costa do Marfim e Noruega, deve ser um confronto muito chato para a seleção brasileira esses oitavas de finais. México e Equador, né, a seleção mexicana que está aí com 100% de aproveitamento, tem feito uma grande Copa do Mundo, para surpresa também de muita gente. Contra o Equador, que se classificou vencendo a seleção da Alemanha. Inglaterra e o Congo, né, a República Democrática do Congo, que surpreendeu e se classificou como um dos melhores terceiros. Argentina e Cabo Verde, será que o conto de Cabo Verde termina agora contra a seleção da Argentina? Ou teremos aí outra noite histórica do senhor Vozinha, o goleiro da seleção de Cabo Verde? Austrália e Egito, um confronto mais equilibrado aqui, acho que um confronto que tanto faz o Egito ou a Austrália vencer. Acho que é um confronto dos dois times que param nas oitavas de finais. Suíça e Argélia, a Argélia que se classificou após empatar com a Áustria, né? Quase que a Argélia tira os austríacos, e aqui seria Suíça e Irã, mas acabou que Argélia e Áustria se classificaram no grupo da Argentina. E Colômbia e Gana, a Colômbia que passou em primeiro lugar do grupo com Portugal. Então é um chaveamento aqui que tende a ter muitos sul-americanos, né? Quem sabe aí nas quartas de finais poderemos ter 3 sul-americanos, caso aconteça o que tá todo mundo esperando, que é o Brasil se classificar, a Argentina e a Colômbia. Mas vamos começar o chaveamento, falar também sobre os jogos. Aqui temos uma Alemanha e Paraguai. Eu não gosto tanto assim, eu acho a seleção da Alemanha com encaixes ruins. Eu acho que o Nagelsmann erra, ele não escala o Wirtz e o Musiala de forma como deveria. Eu acho que eles são subaproveitados nessa seleção da Alemanha. O Kimmich também como lateral direito. Gente, você tem um dos melhores meio-campistas do mundo, escala ele como lateral direito. Obviamente tem alguns jogadores de muita qualidade. Tem o Havertz que tá fazendo gols, tem um Davi que tá fazendo muitos gols, tem 3 gols na Copa do Mundo. Aqui eu acho que a Alemanha classifica contra o Paraguai, apesar que eu acho que vai ser um jogo um pouco mais complicado para a seleção da Alemanha. Aí temos o França e Suécia. Esse jogo aqui eu acho um pouco babada. A seleção da Suécia não é forte, gente. A seleção da Suécia chegou na Copa do Mundo cheio de problemas. Venceu a Tunísia por goleada, que foi a pior seleção da competição. Mas aí teve a derrota para a Holanda de goleada e o empate contra o Japão. Eu acho que a França aqui tem até chances de golear a seleção da Suécia. Esse jogo que acontece logo mais, né? Eu tô gravando esse vídeo há pouco menos de 2 horas dessa partida. Eu acho que o Canadá passa sem problemas contra a África do Sul, que não demonstrou um grande futebol nesta Copa do Mundo. Holanda e Marrocos, eu tendo aí com a Holanda, porque eu acho que é um time mais completo, tem peças boas na defesa, no meio campo e no ataque. O Marrocos vai dar um certo trabalho, mas eu acho que a Holanda chega melhor nessa Copa do Mundo, é uma das melhores seleções deste Mundial. Portugal e Croácia é um duelo que pode acontecer, da Croácia eliminar Portugal, mas eu vejo a Croácia como um time velho, assim, é um time velho, já não é o melhor momento da seleção da Croácia com o Luka Modric com 40 anos de idade, o Kovacic não vive mais seu auge, o Perisic já tem mais de 35 anos, então eu vejo aqui que Portugal, apesar do futebol ruim na primeira fase, deve eliminar a seleção da Croácia e espera a também duvidosa seleção espanhola. Eu não vejo a Áustria dando problemas para a Espanha, porque a Espanha, apesar de tudo, tem jogadores de mais qualidade, tem um coletivo mais completo, então eu não vejo a Espanha encantando nessa Copa do Mundo. Até colocava como os favoritos, mas após essa primeira fase eu não coloco. Mas eu acho que teremos um duelo da União Ibérica aqui nas oitavas de finais. Estados Unidos e Bósnia, eu vou com os Estados Unidos, porque os Estados Unidos apresentou um dos melhores futebols dessa primeira fase, uma seleção forte. Na última rodada contra a Turquia poupou alguns jogadores, o Pulisic, por exemplo, ficou no banco de reservas. Mas aí eu vejo os Estados Unidos ganhando até com certa facilidade para cima da Bósnia. Bélgica e Senegal, e aí eu acho que teremos uma vitória de Senegal, porque a Bélgica passou porque enfrentou a Nova Zelândia na última rodada, uma Bélgica que não faz uma grande Copa do Mundo. Quando enfrentou a seleção de nível igual com ela, era para ter perdido para o Irã.
fez um jogo muito equilibrado com o Egito, então eu vou aqui com a seleção de Senegal. Antes de fazer aqui o lado esquerdo, né? Vamos para Brasil e Japão, vamos fazer o lado de lá para definir as oitavas de finais. Eu vejo o Brasil vencendo o Japão até com certa facilidade, eu não vejo o Japão dando tantos problemas assim ao Brasil. Acho que o duelo vai pender muito para a seleção brasileira. Eu até apostaria num 3-1 para o Brasil, com show aí do Vinícius Júnior. E aí, claro, o Brasil vai enfrentar a Noruega de Erling Haaland. É o confronto que a Noruega queria, né? A Noruega não fez força para ganhar da França porque realmente queria cair nessa chave. E aí vamos para o duelo entre México e Equador. Aí aqui eu acho que chega ao fim a campanha do México nesta Copa do Mundo, porque o Equador é um time, eu acho, mais equilibrado. Eu não gosto muito da seleção do México, eu acho que ela poderia dar mais do que vem apresentando. Então eu acho que aqui vai chegar ao fim a campanha do México na Copa do Mundo. Inglaterra e República Democrática do Congo, eu tendo aí com a seleção inglesa, porque o Congo, apesar de ter feito uma boa primeira fase, segurou Portugal. Eu acho que a Inglaterra hoje é mais time que a seleção portuguesa, por exemplo. Então eu vejo a Inglaterra com Harry Kane ajudando a tirar a República Democrática do Congo. Aqui é babado. O caminho da Argentina até umas semifinais, por exemplo, é bem tranquilo. Eu vejo a Argentina tirando um Cabo Verde. Vai acabar aqui o sonho de Cabo Verde. Essa grande história da Copa do Mundo vai se encerrar contra a seleção atual campeã do mundo e quem sabe não conquiste o tetracampeonato. Egito e Austrália, muito fácil para o Egito, apesar que o Salah tá fora da partida por um problema na coxa, mas eu acho que o Egito vai se classificar, diria até um 3-1 para quem gosta dos placares mais exatos. Suíça e Argélia, vou com a Suíça. A Suíça fez uma grande Copa do Mundo, eu achei apesar do empate ali com o Qatar no final, a Suíça que era para ter goleado a seleção Qatari, mais uma fase de grupos que eu gostei muito do nível da seleção da Suíça, que vai encontrar com a Colômbia na fase de oitavas de finais. A Colômbia apresentou dos melhores futebols da competição, o Rames Rodrigues jogando muita bola, o Luiz Dias, tem o Luiz Soares no banco, que pelo menos na partida contra Portugal ficou no banco, então a seleção da Colômbia muito, muito forte, eu tenho gostado muito do nível da seleção colombiana, até diria que vai dar um certo trabalho à seleção da Argentina. Já indo para as oitavas de finais, vou com a melhor seleção, a Alemanha vai sofrer, podendo até sofrer uma goleada aqui, viu, tá? Eu diria que a França tem totais capacidades de fazer 3, 4 gols na seleção da Alemanha, que, tirando a partida contra o Curaçao, a Alemanha era para ter perdido da Costa do Marfim e perdeu para a seleção do Equador. Então eu diria que a Alemanha tem chance até mesmo de sofrer uma goleada nessa partida contra a seleção francesa, que tem Mbappé, Olise e Dembélé jogando muita bola, além do Désiré Doué, né? Apesar que não tem feito, olha que grande Copa do Mundo, mas eu diria que a França tem chance sim de golear a seleção da Alemanha. Canadá e Holanda, não tenho dúvida, encerra aqui a história do Canadá nesta Copa do Mundo, primeira vez que se classifica para as oitavas de finais, né? A fase de mata-mata, mas aqui eu vejo uma Holanda realmente tirando a seleção do Canadá, acho que um 3-1, né? Um jogo um pouquinho mais equilibrado, mas da Holanda. No duelo da União Ibérica, aí eu vou me surpreender aqui, pelo que foi visto. Eu vou com Portugal porque o nível físico da seleção espanhola tá osso, sabe? Tá osso. O Lamine Yamal não tá 100%. O Nico Williams tá machucado. O Jeremy Pino machucado. Então, assim, gente, eu vou com Portugal, surpreendendo o mundo aqui, tirando a seleção da Espanha, meio com uma vingança em relação a 2010, né? Quando Portugal saiu nas oitavas de finais para a seleção espanhola. Em Estados Unidos e Senegal, eu vou com os Estados Unidos. A seleção da casa tem feito sim uma grande Copa do Mundo. Acho que vai até as quartas de finais no mínimo. E aí vai enfrentar Portugal de Cristiano Ronaldo no caminho. E aí, claro, no cruzamento, eu diria que Portugal se classifica para as semifinais da Copa do Mundo. Do outro lado, antes da gente fazer as semifinais, eu vejo o Brasil tendo dificuldades com a seleção da Noruega, que escolheu enfrentar o Brasil, mas no final vai prevalecer a qualidade técnica da seleção brasileira, com uma defesa mais forte. E, claro, um dos craques da competição, o Vinícius Júnior. Acho que chega ao fim aqui a campanha de Erling Haaland na Copa do Mundo. Equador e Inglaterra, eu vou com os ingleses. O Equador não vai ter chance aqui contra a seleção inglesa, eu diria até mesmo que um 3-1 tranquilo para a seleção da Inglaterra. Argentina e Egito
babada, né? O caminho da Argentina, como eu falei, babada. A Argentina passa contra o Egito. Vai depender aí se o Egito vai conseguir contar com o Salah a tempo para esse duelo. E entre Suíça e Colômbia, eu acho que a Colômbia vai encontrar a Argentina, uma reedição da final da Copa América de 2024. Então teremos esse duelo sul-americano do lado de cá da chave. Sobre França e Holanda, aí eu acho que a Holanda não vai aguentar o poderio de ataque da seleção francesa. Acho que é um duelo muito, muito equilibrado e eu diria até que um 2-1 para a seleção francesa tá de bom tamanho, com claro o Mbappé decidindo a parada para a seleção francesa. Sobre Portugal e Estados Unidos, aí eu acho que aqui chega ao fim a campanha de... Ai, droga, fazendo aqui, já adiantando, né? Fazendo aqui, é, encerrando a campanha americana na Copa do Mundo, o Cristiano Ronaldo chegando aí a uma semifinal de Mundial. Aí eu acho que, já que eu já adiantei, né, aqui, fazendo antecipação das coisas, um Portugal e França, eu diria que vai pender a qualidade técnica da seleção francesa e uma Copa do Mundo melhor de alguns jogadores em relação à Copa do Mundo de Portugal, com o Cristiano Ronaldo caindo nas semis, encerrando aí o sonho dos portugueses de conquistar a Copa do Mundo. De lado de cá, eu vou surpreender muita gente no jogo do Brasil. Acho que tem muita gente aí desacreditada com a seleção brasileira, mas eu vou colocar aqui o Brasil tirando a Inglaterra, chegando na semifinal de Copa do Mundo, porque o Brasil, eu creio que tá se acertando, o Carlo Ancelotti tá acertando o time. Claro, tô gravando esse vídeo antes do Brasil e Japão, vai que o Brasil seja eliminado, mas eu vejo aqui o Brasil se acertando ao longo da competição e aí no final, contra a Inglaterra, a reedição das quartas de finais de 2002 vai pender para a seleção brasileira. A camisa, né, vai pesar, os ingleses vão ficar um pouco nervosos. E aí o Vinícius Júnior vai levar o Brasil à semifinal de Copa do Mundo após 12 anos. Entre Argentina e Colômbia, aí a coisa vai apertar. A Colômbia vai chegar muito bem na competição, mas aí aqui vai pesar Lionel Messi. Lionel Messi vai ajudar a Argentina a se classificar contra a Colômbia para as semifinais da Copa do Mundo. E aí teremos o duelo entre Brasil e Argentina na semifinal. A Argentina chegando aí com uma certa freguesia, né? Em relação ao Brasil. O Brasil tem perdido para a Argentina nos últimos jogos. Mas eu acho que aqui vai, para surpresa de muita gente, o Brasil vai chegar na final da Copa do Mundo, tirando a Argentina. Eu acho que o Brasil vai chegar melhor nesse duelo. E aí, tirando a Argentina e fazendo a reedição da final da Copa do Mundo de 1998. E aí, se está chegando até aqui, você acha que eu tô meio maluco? E aí, quem vai ser o campeão do mundo? E aí, claro, eu vou ser um pouco pacheco, porque eu realmente estou acreditando que o Brasil sim pode ser campeão do mundo. O Brasil vai ser campeão do mundo contra a seleção francesa. Vai chegar essa final no dia 19 de julho com o Brasil. Todo mundo achando, o Brasil não vai aguentar a França, mas aí o Carlo Ancelotti vai aparecer, um masterclass do treinador italiano e vai levar sim o Brasil ao título mundial desta Copa do Mundo. Mas claro, isso aqui é apenas a minha simulação, o que eu acho. Vou logo avisando pra vocês, gente, eu sou horrível de palpite nos bolões da vida. Eu sou muito ruim, mas eu acho que esse caminho aqui é bem provável. Vou nesse caminho em relação a essa simulação que eu faço para vocês. Tudo pode mudar amanhã, mas eu realmente acho que o Brasil tem totais condições de ser campeão do mundo. Deixa aqui nos comentários o que é que você acha. Eu tô viajando. Comenta aqui, deixa aqui embaixo o seu comentário. Se você que vai assistir esse vídeo ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Curte, comenta, compartilha isso, pessoal. Valeu e até a próxima.